Oi, Alxa, oi, au, oi, Alxa, oi, au, oi, Alxa, oi, au, porque tu é o nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Alxa, ruminando reunião do dia 13 do mês 11 de 2022. Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente. Quem é o quarto vivente? Gabriel, porque é o trono. Por que fala o quarto vivente? Porque ele tem 4 faces. A face principal de um querubim é qual? É de touro. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 1. Quando o povo estava no deserto, eles fizeram a imagem de quê? Tacou o ouro no fogo e dali saiu um bezerro, que é o filhote de touro. Eles pegaram o ouro, jogaram no fogo. Formou uma imagem de um bezerro de ouro. O bezerro é a representação do touro, ou seja, a face principal do querubim. Quando eles adoraram o bezerro de ouro, essa é uma representação de estar adorando Lúcifer, que é um querubim. Versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: Vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. O seu montador chamava-se a Morte. E quem é a Morte? É Lúcifer. Quem é o cavalo? O Antimachia. São quantos cavalos? De Apocalipse, capítulo 4. Quando fala que são 4 cavalos, cada um de uma cor, também é um querubim. Porque a representação também de um querubim é de cavalo. Apocalipse 19, viu um cavalo branco, cujo montador, que estava sobre o cavalo branco, se chama Fiel e Verdadeiro. Hoje você entende mais a Escritura, mas para você entender a Escritura, você tem que ruminar. Para você entender os detalhes. Aqui é a descida. Por quê? Porque Lúcifer vai batalhar com Micael. E Micael vai falar: você não pode mais permanecer aqui. Já não pode mais ser o meu administrador. Porque se mostrou infiel. E isso está no livro de Lucas 16, versículo 1. E Isaías 22, no versículo 15. Papai Alxa, quando ele veio, ele estava com 12 anos ali ensinando para os doutores da lei, para o sacerdote, para os escribas. Era uma criança, mas tinha o entendimento de um adulto. E põe adulto nisso, entendimento de ancião. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, quem abriu o quarto selo? Micael. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: Vem. Ele falou: Vem para quem? Para Yaurana. Vi aparecer um cavalo esverdeado, cujo montador se chama a Morte. Nós já vimos que Lúcifer é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da morte. E ela tem um fruto. E o fruto é seu filho Emanuel, que é o anjo da morte. Assim também é com Papai Alxa. Papai Alxa é a árvore da vida. E tem um fruto, que é Micael, que é o anjo da vida. É um contraponto das duas coisas. Porque Satanás, ele quer imitar. Como ele não pode ser o anjo da vida ou árvore da vida, ele vai ser da morte. Porque é morte. Versículo 8. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama a Morte. Está falando em código. Hoje você já sabe que está falando de Lúcifer, porque a partir do momento que ele é expulso do céu, Emanuel vai recepcioná-lo na terra e fala: pode montar em mim. Quando fala pode montar em mim, representa o quê? Ele está falando: eu estou me submetendo a ti. A que hora que ele submete? A prova que ele submeteu está em Lucas 4, versículo 5. Quando ele está adorando o dragão, e o dragão dá para ele os reinos da terra, ele fala: pode sentar em cima de mim. Ele está falando assim: eu estou submetendo a ti. Ele adora o dragão. A palavra fala que foi dada às nações para o Antimachia, o Emanuel. Significa que ele adorou o dragão. É por isso que ele se torna cavalo e o outro monta nele. Significa que ele está submetendo ao outro, entronizando.
A palavra fala, aquele que está sentado no trono, todos os outros o adorem. Agora ele está sentado no trono de Emanuel e agora ele fala, adora o dragão. Versículo 7, Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente dizendo, vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se Morte. Cavalo esverdeado, Apocalipse 4, versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, eis que havia um trono no céu. E no trono alguém sentado, e o que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe cornalina. E o arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeraldas. A esmeralda é verde, e ele quer imitar. O cavalo é verde, e ele está se fazendo de trono, ele quer imitar aquele que está sentado no trono. Por isso que Isaías 14 fala assim, subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, porque ele quer imitá-lo. E ele quer imitar, inclusive, o trono. O aspecto da esmeralda não é daquele que está sentado no trono, porque aquele que está sentado no trono tem um aspecto da pedra jaspe e cornalina, mas do trono, o cavalo, ele está querendo imitar. Apocalipse 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente dizendo, vem. Vi, apareceu um cavalo esverdeado. Viu? Ele está querendo imitar o trono de Al, que tem reflexo de esmeraldas. Vi aparecer o cavalo esverdeado, seu montador chama a Morte, que é Lúcifer, porque foi expulso do céu. E o Hades o acompanhava. O que é o Hades? O inferno. O inferno o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para exterminar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Que feras da terra são essas? São querubins que foram derrubados aqui embaixo. Eles são feras, era do céu, mas a partir do momento que são derrubados aqui embaixo, tem alguns que têm poder de matar. Papai Al já falou. Alguns têm poder de matar. Outros têm poder de causador. São duas classes. Uma são serpentes e escorpiões. Essas são as feras que podem matar o homem. Aqueles que são cobras. É uma fera. Está falando de seres celestiais que foram criados no quinto dia. São feras. Link também com Isaías 27, versículo 1. Aqui eles interpretavam como se fossem animais de zoológico da África. Não tem nada disso. Os animais da África, vai lá para a Europa de navio, de barco, vai lá para poder matar um quarto dos habitantes, é isso? Não. Está falando de seres celestiais que foram criados no quinto dia, são feras. Link com 1 Reis 19, 17. Está falando sobre esses dois personagens, esses dois reis, que representam o antimachia e o falso profeta, que vão ser instrumento de morte na terra. Então, aqueles que escaparem da espada, ele fala assim, você vai pegar a navalha, uma espada como navalha, vai passar e vai arrancar os fios da sua cabeça, vai raspar a sua barba. Essa espada vai correr atrás desses seres celestiais e também dos seres terrenos, representando os fios da barba e os da cabeça também. Esse é o link, vai ser morto a espada. Mas vai ser morto a espada aqueles que combaterem. A gente já sabe que os 144 mil são um exército que vai combater o povo, vai combater a pregação. E eles combatem por quê? Porque o restante foge. Ah, eu não quero essa marca, eu sei que é a marca da besta. Eu vou para o sítio, vou para a fazenda, vou cultivar a minha própria comida. Mas eu não vou pôr essa marca. Agora aqueles que ficam para combatê-los, eles são mortos. Quem foge, fugiu. Mas quem combate é os valentes. Os 144 mil é que são um exército. Como eles não se prepararam da forma correta, eles vão ser mortos porque estão despreparados para a guerra, mas são um exército. Ali tem dois grupos, os desatentos de Filadélfia e o resto de Sião. Na palavra fala sobre os remanescentes de Oxalã e o resto de Sião. Quando fala os remanescentes de Oxalã, são os de Filadélfia, os desatentos, e o resto de Sião é os de Sardes, que eles vão despertar, vão acordar, quando aconteceu o arrebatamento, e eles não foram. Aí, eles vão só entender que Al já tinha alertado eles, que é o link dos 42 rapazinhos que saiu da cidade de Babilônia. Versículo 9.
Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar. Sob é de baixo. Sobre é acima, sob é de baixo. Sobre o altar, as almas do que tinham sido imolados, por causa da palavra de Iau e do testemunho que dela tinha prestado. E eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro? Ó Mestre Santo e Verdadeiro. Vamos ver quem é o Mestre? 2 Coríntios 3, versículo 17. Quem é esse Mestre? Pois o Mestre é o Espírito. Apocalipse 6, versículo 9. Quando abri o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Iau e do testemunho que dela tinha prestado. E eles clamavam em alta voz: Até quando, Mestre Santo e Verdadeiro? Nós já vimos quem é o Mestre, que é referido ao Espírito. Está falando que é o Filho? Não, é o Espírito. Quem é o Espírito? Micael. Quando é que ele está na condição de ser chamado o Espírito? Na condição de Micael celestial. Quando ele está na condição de ancião, ele é chamado de Filho do Homem. Quando ele está na condição de pedra angular, ele é chamado de o Espírito. Por isso que fala, aquele que pecar contra o Filho do Homem, não está falando de Papai Alcha, está falando daquele que veio como ancião da igreja, encarnado. Então fala, quem pecar contra o ancião, quem pecar contra o Filho do Homem, poderá ser perdoado, se ele se arrepender, mas se pecar contra ele na condição de Espírito, não tem perdão. Por que não tem perdão? Quando peca contra o Espírito, que é o sumo sacerdote do templo, porque ele é o sumo sacerdote. Se você peca e desagrada aquele que intercede por você, quem intercederá por você? Diante de Iau, ele é o sumo sacerdote. Ele, quando está na condição humana, ele é chamado de Filho do Homem. Os 42 rapazinhos zombam de Eliseu. E Eliseu é a representação de Micael encarnado. O que acontece? Sai as duas ursas da mata, estraçar os 42 rapazinhos. Link com 2 Reis 2:25. Mas eles também entram na condição de poder serem ressuscitados no final, junto com as duas testemunhas. Significa que eles arrependeram de ter perseguido Eliseu, Micael, encarnado, o ancião da igreja. Reconheceram o erro que eles fizeram e alcançaram com isso o perdão. Aquele que peca contra o Filho do Homem pode alcançar perdão se arrependerem. Mas aquele que peca contra o Espírito não alcança, porque quem vai interceder por ele? Perante Iau se aborreceu o próprio Espírito. Os que ficarem vão ter que realizar a ceia no futuro, porque eles também vão ter que restaurar a igreja na própria casa. Êxodo 23:20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. Viu aquele que se conserva junto. Daniel 12:1. Eis que estou para enviar um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeite sua presença, observe sua voz, não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Está fazendo link com o quê? Está fazendo o link. Esse anjo é o Espírito. Quando ele está encarnado, ele é o Filho do Homem. Quando ele está na condição celestial, a promessa de Filadélfia é servir no templo celestial. E aquele que sobe com a igreja é o sumo sacerdote do templo. Ele não vai perdoar a transgressão quando ele está na condição de sumo sacerdote. Em Lucas 24:13, fala assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? É o link. Micael, ele tem a plenitude do Espírito. Ele, como Micael, ele alcançou a plenitude do Espírito. Isaías 11 fala de Micael. Não é ele na condição de rei ali. É ele na condição de sumo sacerdote. Ele tem 7 olhos, que são 7 espíritos de Iau. Ele tem a plenitude na condição de Micael, com o corpo de Micael celestial. Nós entramos, fechamos a porta e a baderna ficou lá fora. Lá fora ficou também todo tipo de forma de exterminação. Quando nós partimos o pão é sem fermento. O que representa o fermento? É o engano, a mentira. Nós retiramos do nosso meio toda mentira e todo engano.
Nós estamos nos santificando cada dia mais e mais para nós entrarmos no templo sem fermento. Porque Yahweh, ele não aceita nenhuma oferta com fermento. Aqueles que ainda estão no Evangelho anátema de Mateus, Marcos e João, esses são ofertas com fermento. Yahweh, ele não aceita. Por isso que nós estamos cada dia mais buscando entendimento e a santificação. Porque sem santificação ninguém verá Yahweh. Mas é o Yahweh que habita na luz acessível? Não, é aquele que carrega o nome de Yahweh, porque nós já vimos isso no estudo. A arca carrega o nome de Yahweh. Então aquele que entra para dentro da arca, ele carrega o nome de Yahweh. É esse que a palavra está falando. Ninguém verá. Vendo aquele que é face, direita e esquerda, de Yahweh. Quando fala espada, separa o pastor do homem meu companheiro. Esse é o momento em que ele entrega o espírito ao Pai. É a representação da ida de Elias e Eliseu. A separação de Elias e Eliseu naquele momento. Papai, ele levanta a voz. O mundo também quer levantar a voz mais alto. Essa é a nossa guerra. Por isso que quando nós entrarmos, nós vamos descansar, porque foi árduo a nossa passagem por aqui. Apocalipse 6, nós estamos falando da superior ressurreição. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar, as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Yahweh e do testemunho que dela tinha prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro? Nós já vimos o link com 2 Coríntios, que fala que o Mestre é o Espírito. Nós já vimos que o Mestre é Micael, como sumo sacerdote do templo, e filho do homem, quando ele está na condição de ancião da terra. Filho do homem, quando ele está encarnado na terra. Quando ele está na condição de sumo sacerdote, ele é o Espírito. Nós estamos tendo uma guerra lá fora. Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro, tardará a fazer justiça? Vingando nosso sangue contra os habitantes da terra. Ele fala duas coisas, de fazer justiça e de vingar. Se vingar daqueles que mataram. Nós já fizemos um estudo sobre o vingador de sangue, que é aquele personagem que agia na antiga aliança. Quem é o vingador de sangue? Micael, o parente próximo. Vai vingar o sangue daquele que matou o outro. Aqui está remetendo lá, o vingador de sangue, porque Micael é aquele que se conserva junto do seu povo. É um parente próximo. Esses aqui estão clamando por justiça, para fazer justiça e depois vingar. Quando é que ele faz justiça? Quando ele dá um corpo novo, vestes brancas. Ele fala, foi dada a cada um vestes brancas. Ele está dando um corpo novo quando ele fala vestes brancas. Versículo 11. A cada um deles foi dada então a veste branca. Ou seja, aqueles que estavam ali clamando receberam vestes brancas, que é a justiça. E foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo. Quer dizer, quando o pai de família tiver entrado, ele vai descansar. Então foi dado para ele a condição deles descansar conosco. E o que é descansar? O descansar. Descansa conosco, agora relaxa, come e bebe, o banquete. Quem prepara o banquete? Lá em cima. A tribo de Benjamim. Eles não desceram à terra. Eles são viticultores e lavradores. O que é o viticultor? Faz vinho. E o agricultor? Comida. Um mexe com bebida, outro com comida. Come e bebe, relaxa agora, por quê? Eclesiastes. Eclesiástico é anátema. Eclesiastes 9, versículo 7. Vai, come o teu pão com alegria e bebe teu vinho com satisfação, porque Yahweh já aceitou as tuas obras. Faz o link. Tuas vestes sejam brancas em todo o tempo. Até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro, tardará em fazer justiça? Então foi dado a eles vestes brancas e falado para eles: descansa mais um pouco de tempo até que complete um número. Como que eu descansar? Comer e beber.
e que tuas vestes permaneçam brancas. Vai, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com satisfação. Que tuas vestes sejam brancas todo o tempo e nunca falte perfume na tua cabeça. Quando ele fala perfume, ele está querendo dizer azeite. Aí ele fala, desfruta a vida com a mulher amada. É o casamento. Desfruta a vida com a mulher amada, que te concede todos os dias debaixo do sol. Todos os seus dias de vaidade, porque esta é uma porção na vida e no trabalho, em que te fadigas debaixo do sol. O homem que trabalhava a terra desde tempos antigos, agora ele regozija, e você usufrua do trabalho das suas mãos. Regozija, se alegra, come, e se alegra com a mulher que tu amas. Apocalipse 6. Você tem que deixar Yahweh te conduzir. Papai está contando os segredos quando nós estamos levantando o cálice no Salmo de Davi. Salmo 116, 12 e 13. Que daremos a Yahweh por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. E não teu. É o seu nome, o cálice. Yausha e Yau. É o nome dele. Yausha e Yau. Ó Yausha, ó Yau. Porque Yausha carrega o nome de Yau. E aquele que recebeu o nome de Yausha. É o nome do cálice. Invocando o seu nome. O nome do cálice. É o cálice que tem o nome de Yausha. Porque a partir do momento que ele herdou o nome de Yausha. E com isso, ele anda também com o direito de carregar o nome de Yau, porque a arca carrega o nome de Yau. 1 Crônicas 13, versículo 6. Em seguida, Davi e todo Israel subiu a Baala, na direção de Kiriat Arim, em Alda, a fim de trazer de lá a arca de Yau, que traz o nome de Yau. Ou seja, a arca traz o nome. É por isso que o cavaleiro de Apocalipse 19, ele carrega um nome que ninguém sabe. Na terra, exceto ele mesmo e sua família, o corpo. É o nome de Yau, ou seja, é aquele que entrou para dentro da arca. Entrou para dentro de Yausha, o espírito, que entra para dentro do corpo. É por isso que o Paulo já entendia. Ele falou, o espírito que vivificou o corpo. Se aquele que vivificou Yahushua Mashiach habita em vós, aquele que vivificou Yahushua Mashiach vivificará também os vossos corpos mortais. Link é com Apocalipse 6, com aqueles que estão clamando por justiça, recebem vestes brancas. Vivificou eles. 1 Pedro 3,18. Com efeito, também o Mashiach morreu uma vez, pelos pecados, os justos pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yau. Morto na carne, foi vivificado no espírito, porque o espírito para dentro dele e vivificou o corpo. É por isso que tinha 2 anjos, porque esses 2 anjos andam sempre com ele. Quais são esses 2 anjos? Raial. Quem é Raial? É Elias. Macha. É Moisés. Esses são os mesmos que foi até Abraão. Enquanto que Micael ficou com Abraão, as 2 testemunhas foram a Sodoma. Na mesma situação, aqueles 2 que estiveram com papai na transfiguração, papai foi transfigurado e ali apareceu Raial, Elias, Macha, Moisés, para testificar. Na hora que eles vem Micael e entra para dentro do corpo, para dentro da Arca da Aliança e vivifica o corpo. Mas aonde que está papai Yausha? Ele voltou para Yau e deixou consolo para Micael. A fusão do 6º com o 7º. O 6º também se torna o 7º. E o 7º também é o 6º. A face esquerda com a face direita, novamente unidos. Porque tinham sido separados. Espada, separar uma do espírito. Agora une de novo. Aqui eles foram vivificados por espírito. 2 Coríntios 4,14. 13. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé,
a respeito do qual está escrito? Acreditei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Mestre Yahshua ressuscitará também a nós com Yahshua e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. Você está vendo aquele que ressuscitou o Papai Yahshua? É o link que ele entrou para dentro e ficou o corpo. Agora nós entendemos a respeito daquele que vive e não morre. É aquele que habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6, versículo 15. Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno, assim seja. Papai Yahshua morreu? Agora você sabe que ele não morreu. O corpo dele morreu para derramar o sangue, mas ele vive pelos séculos dos séculos, porque ele é Yahweh. Por isso é que está escrito nas vestes dele, em Apocalipse 19, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Está mostrando que naquele momento ele não morreu. Ele entregou o seu espírito. O corpo morreu, mas ele não morre, porque ele vive. Ele é o único que vive, ele é o Criador. Ele vive pelos séculos dos séculos, o Criador não morre. O único soberano que possui a imortalidade e habita na luz inacessível. É lindo. Aquele que desceu é o Espírito, não foi o Papai Yahshua que desceu, porque fala, o Espírito, aquele mesmo que desceu, é o mesmo que subiu. Porque ele subiu, por isso que ele distribui dons, é a herança que ele recebeu, ele compartilhou. É aquele que ganhou a plenitude do Espírito. Com a morte do seu pai, ele ganhou a plenitude, é herança. E não quando se completar os 144 mil, ele sobe para o Palácio de Marfim, para tomar posse do trono, lá em cima. Vai colocar seu trono lá em cima com o rei. Ele tinha unção para ser sumo sacerdote. O irmão dele tinha unção para ser rei. Linka com a imersão de Yahshua quando desce sobre ele o Espírito. A imersão na água. Quando desce o Espírito sobre ele, em forma corpórica, uma pombinha. É a segunda pombinha. São duas pombinhas. Aquele que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. A ele que é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, está fazendo o link com o papai. O corpo dele morreu, mas ele não morre, porque ele é o Criador. Efésios 4, versículo 9. O que significa subiu, senão aquele que também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também aquele que subiu acima de todo o céu, a fim de planificar todas as coisas. E ele que concedeu a uns ser apóstolos, profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento de Yahweh, o estado de homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude do Mashiach. Seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo, em direção àquele que é a cabeça, o Mashiach, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa em cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Ele está falando que aquele que concedeu dons aos homens é o ancião da igreja, porque o propósito do ancião da igreja é fazer com que todos os seus filhos alcancem a plenitude do entendimento e do saber, o pleno conhecimento da verdade, porque ele é a verdade, ele aponta para ele. Sigamos a verdade, está fazendo o link com Daniel 8, a verdade foi lançada por terra, e os seus filhos foram lançados com ele. Sigamos a verdade. Se a verdade foi para a terra, nós vamos com ele. Se a verdade vai subir e retornar para o céu, nós vamos também subir com ele.
O corpo de papai morreu, mas ele vive pelos séculos dos séculos. Ele vive pela eternidade. É o único que possui a imortalidade, que é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Quando fala Micael, o grande príncipe, e quando fala o homem de nobre origem, partiu para um lugar longínquo para se investir na realeza e depois voltar, está referindo a esse personagem? Por que ele é referido como príncipe? Porque ele é filho de rei. Aqui fala, o filho do rei é príncipe. E você pegar os demais anjos, os descendentes, eles são referidos como ser príncipes. Eles são nobres. Mas os príncipes, eles estão na escala de quê? De receber a coroa. Existe uma escala de receber a coroa. Então, os originais, aqueles que são os 10, são os 10, que gerarão os demais príncipes do céu. E a gente se lembra também dos querubins. Se tinha 10 querubins, Iau já criou os querubins antes, já pensando que eles seriam tronos dos que viram depois. Por isso que ele já fez 10 querubins. Não por ele ter feito 10 filhos, mas já criou 10 querubins originais, porque ele já pensava em ter 10 filhos. E não o contrário. Os 10 primeiros príncipes têm autoridade maior do que a segunda geração. A segunda geração tem mais autoridade que a terceira geração. Por isso que fala, dos 10 filhos originais, o mais novo era o menor. Era o que tinha menos autoridade, porque ele nasceu depois. É uma hierarquia. Só que o da segunda geração tinha menos autoridade que ele, porque ele é da primeira geração. A hierarquia é aqueles que, quanto mais próximos estão do Criador, mais autoridade eles têm. É a proximidade de pai para filho. E outra de neto para avô. Um exemplo, você chega para o seu pai e fala assim: pai, pede para o seu pai, porque você tem acesso a ele, eu não tenho. Eu tenho acesso a ti, mas eu não tenho acesso a teu pai. O teu pai é você que tem, ou quando ele permite que eu me aproxime. Então as coisas celestiais, ela funciona muito certinho e na hierarquia. Por isso que há uma necessidade dos filhos que vão subir de posição. Porque a partir do momento que Micael sobe de posição, ele sai puxando, trazendo todos os demais. E ele traz, inclusive, seus próprios irmãos. Porque quando ele está sendo chamado de irmão, ele está sendo chamado de irmão para aquele que ele é irmão. Mas ele se fez mestre deles. É como se fosse um pai, que é um link daquele que você vê, aquele que é o primogênito, se torna o chefe da clã. Inclusive dos próprios irmãos. Apocalipse 6, 11. A cada um deles foi dado, então, uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por um pouco de tempo, até que completasse o número de seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como ele. Todo o princípio que você entendeu é o princípio da fidelidade. Porque esse reino que está sendo levantado agora é um reino eterno. É um reino que tem que ser unânime. Aquele que o levantou não pode falar que eu discordo. Ah, eu penso diferente. Isso não é unanimidade. Esses que saíram do nosso meio é que estavam apresentando algo diferente. É o que acontecia lá em cima. Você vê que acontecia isso. Acontecia o quê? Um apresentava um ponto de vista e outro ia contra o ponto de vista. E tinha aquele que ficava quietinho, ficava só observando. E ele mesmo dizia: eu sou uma criança, porque era o mais novo. Eu sou uma criança. E Al fala assim: não fale que você é uma criança, porque eu, Jeremias 1, versículo 4, a palavra de Al me foi dirigida nos seguintes termos. Por que você acha que tem essa passagem? Porque tudo é uma repetição lá de cima. Não há nada novo debaixo do sol. Isso remete ao que aconteceu lá em cima também, do mesmo jeito. A palavra de Al me foi dirigida segundo os termos. Antes mesmo de te modelar, no ventre materno eu te conheci. Antes que saísse do seio eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: mestre Al, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda criança. Mas Al me disse: não digas eu ainda sou criança, porque a quem eu te enviar, irás, e que eu te ordenar,
falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te salvar. Porque guardaste minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora de salvar, porque eu estou contigo para te salvar. Está fazendo o link com aquele que anda junto, eu estou contigo. Então Yahweh estendeu a sua mão e tocou-me a boca. Viu a mão? Quem que é a mão de Yahweh? Yahusha. Tocou a boca daquele que foi consagrado. Aí ele fala, e Yahweh me disse, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Versículo 10, vi. Eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir, para plantar. Está falando para Jeremias? Não, ele está apontando lá para cima, para Micael. Jeremias não saiu destruindo nem derrubando, nada disso, está apontando para um, que era como criança, no meio de seus irmãos mais velhos. É o link de Davi, o 8º, o caçula. Ele era criança, no entanto, é o que tinha responsabilidade. Era o menor. Davi era o menor, mas prestava atenção. E por isso já tinha responsabilidade de um adulto, cuidando da ovelha do seu pai. Era uma criança. Mas ela falou, não fale que é uma criança. Porque eu é que vou enviar você, e aonde eu enviar, você vai. E quando eu falar para você falar, você vai falar. Então não diga que é uma criança. Quando Yahweh te escolhe, porque os olhos estão observando, e ele está vendo se agrada ou se desagrada. A alegria, quando você agrada Yahweh. Papai tinha 8 anos de idade, estava nas denominações. Todo domingo ele estava lá, tentando prestar atenção, porque ele queria a palavra, ele prestava atenção. Mas ele falava, não está certo, não prega direito. Nós temos que esforçar para agradar Yahweh, para Yahweh achar na criatura algo bom e agradável, porque ele vai te dar um diadema de graça, uma coroa de honra. Os 300 vão ser levados para casa, eles adentram a casa de Yahweh. Ali eles estão protegidos, porque a porta é fechada, porque tem na porta o sangue do Cordeiro. E esse que carrega o sangue é o cálice, é a representação daquele que recebeu o manto, embebido no sangue do seu pai. É o sangue do pai que protege o filho, porque não precisou mais nenhum sacrifício. Por isso é que tem a representação de Isaac. Isaac ele foi poupado pelo sacrifício do sangue do cordeiro, porque foi preparado por Yahweh. É preciso ruminar para você entender a verdade. Tudo muda nessa terra, mas as palavras de Yahweh valem mais que tudo nessa terra, porque a palavra de Yahweh é eterna. E ele revela para aquele que ele escolheu revelar, como revelou para Shaul Paulo. Ele era perseguidor da igreja, se tornou perseguido. Mas Yahweh olhou para ele, encontrou no coração dele sinceridade, um desejo tremendo de encontrar o Criador. Deu para ele nova chance, fez dele uma nova criatura. Assim é cada um de nós, que erramos em toda essa terra. Nós erramos, mas há um momento que há tempo para todas as coisas. Quando ele nos chamou, nós dissemos, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Essa palavra, quando fala em Jeremias, ele fala, vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos. Está falando assim, que você não meça a terra, que é o astro exterior que foi dado às nações, para que pisoteie durante 42 meses. Viu que já foi dado para eles? Para ele, mas ele só pode tomar posse no tempo certo. Está em Apocalipse 11, só no tempo certo. Ele fala, vê, eu te constituo hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para destruir, para arrancar. Ele pega e arranca Lúcifer lá de cima. Por isso que ele usa esse termo arrancar, faz o link com a amoreira, a árvore, arranca pela raiz. Replanta-te nas nações, no mar. Ele está usando as mesmas palavras, te constituo hoje, para destruir, arrancar. Porque os ímpios serão exterminados. Salmo 37, versículo 9. Porque os maus serão extirpados. Na King James fala assim, Salmo 37, 9. Pois os malfeitores serão exterminados.
Mas os que depositam sua esperança com a sua fé no Mestre herdarão a terra. Apocalipse 11. Apocalipse 11. As duas testemunhas deram-me um caniço, está dando para Micael um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te, fazendo o link com Daniel 12. Levantar-se a Micael, levanta-te, mede o templo de Iau, a promessa para Filadélfia. Se colocou no templo, levanta e mede o templo do Iau, e o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato estéril do templo, quer dizer a terra, deixa-o de lado e não meças, porque foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão os pés à cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetize. Eu estou enviando elas lá, como fui enviado para Sodoma. Salmo 37, versículo 9. Porque os maus serão extirpados, e quem espera em Al possuirá a terra, mais um pouco, e não haverá mais ímpio. Buscará seu lugar e não existirá, mas os pobres possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem são os pobres aqui que estão falando? Os indigentes, os de Esmirna. Quando eu falo os de Esmirna, são os indigentes, porque foram roubadas as propriedades deles. Assim também como nós foi roubado as nossas propriedades celestiais. Nos tornamos pobres. Tira suas propriedades, você se torna pobre. Estou usando esse termo. Eles vão ser restituídos. E vai ser tomado daqueles que tirou deles. E eles vão se deleitar na abundância de paz. Que tempo é esse? É o milênio de paz. 1000 anos de paz. Versículo 12. O ímpio faz intriga contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas um mestre ri à custa deles, pois vê que o seu dia vem chegando. O seu dia, porque o dia é contado, 1260 dias. É por isso que ele vê que o seu dia vem chegando, porque está passando os 1260 dias, e o seu dia, para que ele acenda com o seu, está chegando, para ele poder fazer a vingança. Os ímpios desembanham a espada e redesem o arco para matar o homem reto, para bater o pobre e o indigente, mas a espada lhe entrará no coração, e os seus arcos serão quebrados. Vale mais um pouco do justo mais do que as grandes riquezas dos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas Iau é o apoio do justo. Por isso que fala lá em Cantares: quem é esta que vem apoiada no seu amado? Quem é esta que sai do deserto apoiada no seu amado? Mas Iau é apoio dos justos. Iau conhece o dia dos ímpios, e a sua herança permanece para sempre. Não se envergonharão nos dias maus, e no dia do fome eles ficarão saciados, porque eles estão baqueteando lá em cima, enquanto aqui embaixo é tempo de escassez. Come e bebe do fruto do teu trabalho, porque Iau aprovou as suas obras. Versículo 23. Iau segura os passos do homem, eles são firmes, e o seu caminho lhe agrada. Quando tropeça, não chega a cair, pois Iau sustenta pela mão. Fui jovem, e eu já estou velho, ancião. Eu era criança, agora sou um ancião, e tomo posse da minha herança. Nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão, e todo dia ele se compadece e empresta, e sua descendência é uma bênção. Evita o mal e pratica o bem, e para sempre terás habitação. Que habitação é essa? É o templo celestial. Salmo 91. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita a sombra do Todo-Poderoso, dizendo a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau e que confio. Habita onde? Na casa de Iau. É o templo celestial, a casa de Iau. Coluna e sustentáculo da verdade. Grata Yaush, grata Iau. Grata Yaush, grata Iau. Grata Yaush, grata Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Canal Ensinos de Iau e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.